1 Tessalonicenses 2, versículo 4, está escrito: mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Mas a Deus, que prova o nosso coração. Pai, esta é a Tua palavra. Fala conosco, meu Pai, nos desperte agora da cadeira, do sofá, nos desperte, Pai, para um novo tempo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ache lugar em nossos corações, ache lugar em nossas vidas agora, e que nós possamos receber a Tua palavra, a Tua direção, a Tua orientação. Em nome de Jesus, Pai, eu creio pela fé que o Senhor hoje vai falar, ó Deus, com tantos, ó Pai, que estão agora parados para cultuar ao Senhor, para receber a bendita palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. Nós lemos, mas Deus que prova o nosso coração. Mas para entendermos o contexto, nós queremos ler desde o versículo 1 até o versículo 10 aqui, deste capítulo 2. Então, eu quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta. Você vai ler na sua versão, eu quero ler aqui na Nova Tradução, linguagem de hoje. Qual? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 10. Olha, a introdução da carta ainda, né? Tivemos o capítulo 1, ainda na introdução da carta. Porém, no capítulo 2, versículo 1, vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Nessa carta, Paulo, e ali ele escreve aos Tessalonicenses, lembrando desse momento em que eles estiveram juntos, não só Paulo, mas também aqueles que faziam parte da equipe ministerial de Paulo. Então ele disse: olha, vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados lá na cidade de Filipos. Vocês lembram aquele trecho ali da cadeia, Paulo, Silas e outras afrontas e chicoteadas que eles levaram? Então nessa carta Paulo relata isso. Ele disse: antes de chegarmos aí em Tessalônica, fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Por aqui você vê a palavra coração, na outra versão que lemos, ela tem esse sentido aqui, o Deus que prova as nossas intenções. E Paulo, aqui na abertura desse capítulo 2, ele tenta colocar para os irmãos de Tessalônica qual era o coração dele, o coração da equipe apostólica, que então coordenava, orientava, discipulava, pastoreava aqueles irmãos. Pois vocês sabem, no versículo 5, muito bem, que não usamos palavras bonitas para agradar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Paulo agora abre o coração dele, abre o coração, porque ele já tinha o entendimento que Deus é que prova, e esse era o coração dele, que Deus estava experimentando, que Deus já conhecia, mas que os irmãos ali em Tessalônica agora tendo esse esclarecimento: olha, é isso que está dentro do nosso coração, é cuidar de vocês como uma mãe que cuida dos seus filhos. No versículo 8, nós os amávamos tanto, que gostaríamos de ter dado a vocês, não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida, como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento.
Trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas, e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que trabalhamos, cada um como um pai trata os filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Encerro aqui no versículo 12. Então Paulo, ele estava abrindo o coração para os irmãos, ao mesmo tempo que esclarecendo para os irmãos que é Deus que prova, Deus que experimenta os propósitos, os desígnios, as intenções do nosso coração. Ele falou assim: olha, nós temos cuidado de vocês, no versículo 11, como um pai trata os seus filhos. E nós precisamos ter esse entendimento, que o nosso Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele prova, experimenta o nosso coração a cada fase, a cada dia, a cada momento, a cada acontecimento, nas adversidades. Deus prova. Sabe o que é provar o coração? É saber quais são as nossas intenções. Ele sabe, mas Ele nos coloca à prova para que a gente também possa compreender, refletir, entender o que nós estamos querendo com o que nós estamos fazendo, quais os propósitos, os projetos, quais as nossas atitudes, como que a gente age para chegar até um determinado resultado. Tudo isso, às vezes nós fazemos até de forma automática, mas em momentos cruciais, Deus então, Ele experimenta para entender qual é a nossa atitude ali mediante aquele caso. Ele nos deu o livre-arbítrio, nós podemos dizer sim, nós podemos dizer não, mas é tão bom quando a gente entrega esse livre-arbítrio na mão dele e começa a fazer somente aquilo que ele quer, que ele deseja, aquilo que está na sua palavra, aquilo que o Espírito Santo dá de direção para as nossas vidas. Paulo, ele estava dizendo à igreja qual que era a verdadeira intenção do coração dele e ali da sua equipe, ao anunciar o evangelho, ao orientar as ovelhas, ao conduzir a obras de Deus naquela e em tantas outras igrejas. Deus, Ele prova o nosso coração para que nós mesmos venhamos a descobrir como que nós estamos. Lembra lá de Abraão? Deus provou o coração de Abraão, para que Abraão soubesse o tanto que ele, Abraão, amava o Senhor nosso Deus. Vamos ler aqui em 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, o versículo de número 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus aqui, Ele dando a direção através de Paulo, dizendo: eu provo o coração, eu sei quem entrega com alegria, quem entrega com tristeza, quem entrega por obrigação, quem entrega por necessidade, quem entrega por constrangimento, mas na verdade eu amo é quem entrega com alegria. Então o que tem que ter no nosso coração? Alegria ao fazer a nossa entrega, porque ele recebe a oferta, ele ama aquele que tem esse coração, aquele que faz com alegria. Como que deve ser o nosso coração ao ofertar e dizimar, por exemplo? Um coração alegre, grato. Mas e se eu não tiver isso? Então eu vou ter que converter essa área da minha vida e falar: Senhor, seja comigo. Senhor, não quero fazer por fazer. Senhor, eu sei que o Senhor recebe, é aquele que faz com alegria, aquele que tem a intenção certa, que é agradecer ao Senhor e ainda entende que é um privilégio contribuir e participar da obra. Senhor, sara o meu coração nessa área, muda nessa área. Entendeu? É só um exemplo aqui que eu estou trazendo para você. Ele sonda, ele conhece, mas ele também prova, ele também experimenta. Quantos de nós estamos sendo provados neste tempo de pandemia, por obediência às vezes a simples direções,
por manter cultuando ao Senhor, mesmo com o desafio de parar aí em casa, driblar a rotina, driblar até uma visita que chega e você não desconectar, é um grande desafio. Deus está provando, alguns irão permanecer, eu espero que assim que todos permaneçam. Essa é a nossa oração, motivo até de nós visitarmos, sairmos aí às visitas, ouvirmos, manter o discipulado, o atendimento, porque nós queremos, é o nosso desejo, a nossa oração, que todos permaneçam e até que alguns cheguem nesse tempo. Mas Deus está provando os nossos corações em meio a isso tudo. Olha só o que aconteceu aqui, 1 Samuel. Abra só a Bíblia aqui, 1 Samuel, volte ela, vamos lá, no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, para a gente não falar que ele ficou antiquado, porque a palavra de Deus, ela é eficaz de Gênesis a Apocalipse, ela é toda usada por Deus para nos instruir, e glória a Jesus por isso. Então não é antigo, porque não ficou antiquado, mas aqui no Primeiro Testamento, ou na Primeira Aliança, 1 Samuel 13, 1 Samuel capítulo 13, o versículo também é o 13, glória a Deus. Vamos ver um coração que Deus provou. Deus permitiu acontecer algumas coisas, e aí Ele provou, experimentou, e a pessoa também, ela pôde entender o que é que estava no coração dela, e isso é bacana, é interessante, porque eu e você precisamos passar por esse momento, por esse tempo esse em que a gente é provado, tempo esse em que a gente é experimentado, e glória a Deus, porque Deus, Ele tem esse propósito, que a gente passe pelas provas. Às vezes a gente vai levando tudo no automático, não, Deus Ele fala, espera, pare aí, vamos ver como que você está, para a glória de Deus, o nosso Pai. Então vamos lá, 1 Samuel 13, no versículo de número 9, glória a Deus, 1 Samuel 13, o versículo 9, então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas, você atrasou nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse contigo, aliás, eu disse comigo, falou ele mesmo, falou ele ao seu coração, ele à sua mente, maquinou, pensou, buscou um plano, e disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, foi o que disse Saul, ofereci holocaustos. Então ele disse, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então olha o que nós entendemos, olha a situação em que Saul passou, ele foi forçado, segundo ele, vendo-se em aperto, vendo numa situação em que ele estava a ponto de perder as pessoas, porque elas estavam indo embora, se distanciando, se desfazendo, vendo que Samuel tinha chegado, então o que ele fez? Ele ofereceu sacrifício ao Senhor. Então o que ele tinha que ter feito, sabe o que ele tinha que ter feito? Orado. Senhor, eu estou aqui, a situação está assim, eu já fiz isso e isso, agora eu dependo do Senhor, porque que deve levantar o altar, o sacrifício ao Senhor, por ser também sacerdote, ou seja, ele deveria ter orado, para que Samuel apressasse, mas não, o que ele fez? Ele acabou fazendo o que era ali encargo do profeta e sacerdote Samuel. Às vezes a gente não para, não ora, não depende de Deus, se vê apertado pelas circunstâncias. É claro que Deus permite, porque em tudo Ele prova o nosso coração, Ele quer saber como é que a gente vai reagir,
O que a gente vai fazer antes de tomar uma decisão? Hoje nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Não é apenas comer do pão ou beber do cálice, não é apenas um ritual, vou fazer, ou não vou fazer. Eu preciso ter assim, um entendimento com qual coração que eu vou participar. Às vezes nosso coração está duro, e nós vamos ter que orar: Senhor, abre o meu coração. Saul, ele estava assim com esse coração duro, maquinando, pensando, tomando atitude uma atrás da outra, mas não era aquilo que Deus queria que ele fizesse naquele momento, até porque algumas coisas já tinham acontecido antes desse momento de opressão, ou dessa circunstância, diz que estava acontecendo essa pressão na vida dele. Outra coisa já tinha acontecido, ele tinha, depois nós vamos ler, ele tinha desobedecido já, e agora? Agora ele estava vivendo uma consequência, um momento de opressão, um momento de decisão. As pessoas estavam indo, Samuel não chegava, aquele momento estava dando tudo errado. Aí ao invés dele parar, dele orar, ele toma uma atitude, ele pega das vacas e das ovelhas e levanta um sacrifício, coisa que ele não deveria ter feito, porque não era ele ali naquele contexto, ele não era um sacerdote. Essa pressão que ele estava vivendo já estava relacionada com a desobediência. Olha o 13:13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado sobre Israel para sempre o teu reino. Samuel agora nos conta uma verdade, quando ele fala, repreende Saul, ele fala: essa pressão, essa circunstância que você diz que foi forçado por ela, isso aí é a consequência da desobediência que você cometeu. Olha 1 Samuel 15:9, 1 Samuel 15, no versículo 9, e Saul e o povo pouparam Agag. Saul e o povo pouparam Agag. Agag, quem era o rei dos amalequitas. Deus tinha dado uma ordem para Saul: mate o rei dos amalequitas, mate tudo, não pegue nada, destrua tudo. Saul foi lá, desobedeceu, poupou o rei, e o melhor das ovelhas, e o melhor dos bois, das vacas, os animais gordos e os cordeiros, era para destruir tudo. Ele poupou, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, que ele entendeu que era vil, que era desprezível, eles destruíram. Mas a ordem do Senhor não era essa. A ordem do Senhor era destruir tudo. Então, Saul, ele pega o melhor do boi, o melhor da ovelha, depois ele resolve sacrificar, resolve fazer um sacrifício, um altar, mas na verdade, ele já estava cometendo um erro após o outro. Deus colocou o coração de Saul à prova, e ele foi o quê? Ele foi reprovado. Ele foi reprovado, porque lá no princípio ele errou quando ele não cumpriu uma ordem de um juízo de Deus sobre os amalequitas. Ali Samuel, depois ele teve que fazer o papel de Saul, porque mais para frente iremos ler, ele matou aquele rei. Mas lá na frente, Davi, ele cumpriu com tudo isso que Saul não cumpriu. Então essa era a missão. Depois de um primeiro erro, ao invés dele parar, pensar, ele foi lá, cometeu outro erro, pegou daquelas ovelhas que Deus falou: eu não quero, isso representa para mim algo abominável. Ele vai, pega aquilo e levanta um altar, ele faz um sacrifício. Então ele coloca aqui Saul, o coração de Saul à prova, como Paulo já tinha entendido. É Deus que prova os nossos corações. 15:13, nós iremos ler, mantenha sua Bíblia aberta. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei do Senhor. Olha, quando Samuel chega a Saul, Saul vira para Samuel e fala: bendito sejas tu do Senhor. É como se ele virasse para Samuel e falasse: a paz do Senhor, Samuel, tudo bem contigo, meu irmão na fé? Eu obedeci às ordens de Deus. Ele falou aqui, nós lemos no versículo 13, ele disse: olha, eu obedeci, executei as palavras do Senhor, eu estou em obediência, eu executei as ordens, eu obedeci às ordens. Então agora ele cria uma mentira,
ele mentiu, ele abriu a porta para os demônios, ele abriu a porta para o pai da mentira chegar-se mais um pouco na vida dele, porque a mentira sem arrependimento gera morte. O fim de Saul, como ele não se arrependeu, não se reposicionou, muito mais à frente aqui, foi terrível, porque o pecado, ele gera morte. Ao invés dele reconhecer o erro, o que ele faz? Coração duro, já com a legalidade da desobediência, agora ele mente, eu fiz, mas olha o versículo 14, então disse Samuel, que balido, que barulho é esse, pois das ovelhas, é este nos meus ouvidos, que barulho é este nos meus ouvidos, vindo da parte das ovelhas, e esse mugido de boi que eu estou escutando, como assim que você está falando a verdade e executou as palavras do Senhor, sendo que eu estou ouvindo aqui mugido de boi e barulho da ovelha? Como assim? Você está mentindo, porque a palavra que Deus havia liberado era: cumpra a ordem 100%. Samuel falou: não é verdade o que você está falando, porque eu estou ouvindo o barulho das ovelhas e das vacas que deveriam estar mortas com o rei dos amalequitas. Olha, momento que Deus está provando o coração deste rei Saul. Passamos por provações assim, às vezes estamos sozinhos, às vezes estamos longe da igreja, longe da liderança, longe daqueles que estão dentro da nossa casa, nós somos provados, mas Deus está conosco o tempo todo. Paulo fez questão de falar qual era o coração dele para aquela igreja, porque ele poderia querer tantas coisas usando da influência que ele tinha, mas ele disse: não, nossa intenção aqui é cuidar como mãe cuida de filho, como pai cuida de filho, esse é o meu coração, em obediência, dizendo Paulo lá. Aqui neste caso de Saul, eu vejo aqui ele só se enrolando, porque olha o versículo 30 do capítulo 15, ele só se enrolando. Então disse Saul: eu pequei, agora honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Ele falando assim com Samuel: olha, eu sei que eu errei, mas tem como manter as aparências? Me ajuda aqui, Samuel, vamos fingir que está tudo bem para o povo, que eu quero ficar bem diante dos meus homens, eu quero só um faz de conta. Não tem nem palavra aqui de Samuel com relação a isso, fala só que Samuel seguiu a Saul, só fala isso. Nisto tudo, o coração de Samuel também foi provado, porque é Deus que prova os nossos corações. O mesmo Deus que provou o coração dos irmãos em Tessalônica era o mesmo Deus que estava provando o coração de Paulo. O mesmo Deus que provou o coração de Saul era o mesmo Deus que também, ao mesmo tempo, estava provando o coração de Samuel. Então, 1 Samuel 15, 32, olha só, 1 Samuel 15, você já está aí no 15, agora o versículo de número 32. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as tuas mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Versículo 33 aí que lemos. Então Samuel obedeceu uma ordenança de Deus. Deus provou o coração dele. E a ordem não era que Samuel tinha que matar Agag, era Saul que tinha que matar. Saul era o rei, Samuel era sacerdote e profeta. Mas havia uma ordem de Deus. Então, já que Saul não teve coragem, Samuel foi lá e cumpriu. Porque Samuel poderia ter passado a mão na cabeça de Saul e falar: está tudo bem, você foi ungido, você foi escolhido mesmo, está tudo certo, não tem problema não. Mas havia um juízo sobre aquele rei, e Samuel foi lá e cumpriu. Olha como é que Deus vê as coisas, no 16, no versículo 7, aí foi aprendido uma história, ali uma história para Samuel também. No 16, no versículo 7, olha o que está escrito aqui, olha o que Deus falou: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Olha, Saul era muito bem de aparência, nem para a altura, um homem alto, bonito,
porque eu já rejeitei ele. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor ele vê o coração. Então o coração de Saul, que começou a sua história muito bem, ele começa agora ali em desobediência, entrou a mentira, é consequência, entrou agora e queria um faz de conta e continuar tudo bem, adorar a Deus. Ele falou: Samuel, vamos lá comigo adorar a Deus. Mas ele já estava em desobediência, ele já tinha pecado, agora ele tinha mentido, e aí que ele não estava preocupado com isso. Samuel seguiu ele, mas na sequência, nós vamos ler aqui também que Samuel nunca mais esteve ali com Saul, porque Saul escolheu dessa forma finalizar a sua vida, seu ministério, seu chamado. Deus nos deixa escolher, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Deus ele não se impressiona com o aparente, e sim aquilo que é verdadeiro, aquilo que está por dentro. É por isso que Paulo ele colocou ali para, né, os irmãos em Tessalônica: olha, o importante é o coração. Eu estou fazendo aqui o que Deus colocou no meu coração, não é por dinheiro, não é por isso, nem por aquilo, mas é porque Deus me chamou para cuidar de vocês. Diante dessa introdução, diante dessa expressão de Paulo aos irmãos de Tessalônica, diante do coração de Samuel, do coração de Saul, e aí eu quero deixar uma pergunta: o que nós podemos aprender com esta palavra de Deus para a nossa vida? O que aprender com esse tema? O que aprender com isso que nós acabamos de ler? O que aprender com aquilo que Paulo relatou aos irmãos, aquilo que Samuel encontrou em Saul? Porque não podemos apenas ouvir uma mensagem, apenas ler a Bíblia. Nós precisamos de aprender e precisamos de praticar. Então o que nós precisamos aprender e aplicar na nossa vida hoje? Aí rapidamente eu quero passar para vocês 5 pontos. Antes era apenas uma introdução, agora eu espero começar a pregar. Primeiro ponto: que não adianta fazer o que é certo com a intenção errada, né? Não adianta fazer o que é certo com a intenção errada. Está em 1 Samuel 15:9. Às vezes nós fazemos o certo com o coração errado, a motivação errada. Então eu aprendo isso aqui, e eu tenho certeza que você vai aprender, ou já aprendeu, tantas outras coisas com esses textos que nós lemos. Mas um primeiro ponto eu quero aprender é isso aqui. Olha o versículo 9 do capítulo 15:9. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais mais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. O que eles fizeram? Eles não destruíram o que eles não queriam destruir. Levou tudo o rei, mas também levou o melhor das ovelhas, o melhor dos bois. Depois Saul pega o melhor da ovelha, o melhor do boi, e apresenta em sacrifício a Deus. Tirar o melhor, a primícia, isso é uma direção de Deus, mas não podemos tirar o melhor e a primícia daquilo que Deus mandou matar, excluir, não mexer. Entende? Lembra lá de Caim e de Abel? Os dois ofertaram, mas cada um tinha um coração. Abel fez com um coração de que estou valorizando, honrando o meu Deus. Então não adianta eu fazer o sacrifício, não adianta se eu não tiver esse coração. Lembra de Barnabé, agora lá em Atos, e do casal Ananias e Safira? Barnabé, também chamado de José, aquele que todos se uniu a ele por causa do Espírito Santo, ele pensou: a essa altura da minha vida, o que eu vou fazer com a minha fazenda? O que eu vou fazer com os meus bens? Agora eu quero acompanhar o apóstolo Paulo, eu vou treinar Marcos, eu não tenho tempo para mexer mais com fazenda, então eu vou vender a minha fazenda, vou pegar ela inteirinha e vou entregar nas mãos dos apóstolos, vai ser para a obra de Deus. Quem é que falou isso com ele? Foi o próprio Deus que inclinou o coração para ele, especificamente, fazer isso. E como que ele fez? Com alegria, não tinha nenhum problema, era um propósito, ele não ia precisar mais. Mas aí veio Barnabé, aliás, veio Ananias e Safira. Nós queremos fazer a mesma coisa. Vai ser legal a gente chegar lá perto dos apóstolos, eles vão falar assim: gente, esse casal é um casal poderoso, cheio de dinheiro, vendeu também e está trazendo aqui. Mas quando eles chegam lá para os apóstolos, então, a pergunta: por que vocês estão mentindo? Ninguém pediu para você vender, por que você vende e está mentindo o valor que está trazendo aqui? Então, olha o coração aqui desse pessoal que nós estamos vendo. Caim, ele
coração dele no final terminou em reprovação do Senhor e assassinato de Abel. Barnabé, glória a Deus, seguiu firme na obra. Ananias e Safira morreram ali mesmo no ato da entrega. É coração. Deus, Ele quer corações. Já tem sim talvez mais de mês que eu tenho ministrado sobre coração, porque eu também quero ter um coração segundo um coração de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Não adianta fazer o que é certo com a intenção errada. Eu tenho que fazer o que é certo do jeito certo, na hora certa. Glória a Deus por isso. Segundo ponto, quando nós desobedecemos, não temos que sacrificar, e sim arrepender e voltar a obedecer naquela área. Porque o que acontece? No Antigo Testamento as pessoas iam lá cultuar, o que não tinha ovelha levava a pombinha. Mas não é assim agora. Se eu cometi um pecado, eu não vou precisar sacrificar nada por causa daquilo, porque não tem compensação. Agora o que tem é o quê? É arrependimento. 1 Samuel 15, no versículo 22, vamos ver. E aí depois, é lógico que a gente oferta. Lembra daquela direção de Jesus? Se você tiver mal com o irmão, você deixa a sua oferta, deixa ela lá no altar, mas volta e resolve. É o coração que importa. Tudo é adoração e tudo nós temos que pensar assim. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Samuel falou para ele, falou assim: olha, o mais importante é obedecer a palavra, porque se a gente obedece, é claro que nós também vamos, entre aspas, ofertar, porque nós não vamos mais oferecer sacrifício. Jesus já se ofereceu no nosso lugar. Nós vamos viver uma vida como agora, de entrega. Mas para viver uma vida de entrega, eu tenho que viver uma vida de obediência. E quando eu erro? Quando Pedro ali ousadamente pregava o evangelho em Atos 2, quando ele pregava tremendamente, fazia sua defesa, ao mesmo tempo falava de Jesus, e ele foi pregando com tanta sabedoria, com tanto poder, com tanta graça. Ao final da mensagem, Atos 2:37, olha o que acontece: ouvindo eles estas coisas, o povo ouviu. Sabe quando se tem céus abertos? Quando Filipe pregava, ele dizia que havia céus abertos aonde ele passava. Filipe pregava para uma multidão, a exceção foi quando ele pregou apenas para o eunuco, mas havia céu aberto. Ele pregava, o povo escutava, ele orava, as pessoas eram curadas. Isso é céu aberto. Quando não tem céu aberto, a gente prega e ninguém escuta, mas aqui também tinha céu aberto. Por quê? Ouvindo ele estas palavras. Para você saber quais palavras, é só ler os versículos anteriores. Compungiu-se-lhe o coração daquele povo agora ficou assim contrito, apertado, talvez com vontade de chorar. E aí saiu uma pergunta, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que ali estavam: o que fazer, irmãos? Depois que a gente descobriu a verdade que Pedro acabou de colocar, iniciado lá no versículo 14, aí Pedro, no versículo 38, fala: arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependimento não é culpa, não é remorso, arrependimento não é promessa, arrependimento é quando a gente para a ver: errei, eu não vou fazer mais assim, eu vou mudar a rota, vou caminhar para o outro lado. E nessa caminhada, o que às vezes é um desafio, eu vou contar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com o pastor, mas eu não vou voltar à velha prática. Aí Pedro falou assim: olha, vocês não precisam subir escadaria, você não precisa de ir lá na cidade para uma pregação específica, você só precisa, não tem que pagar promessa, nada, fazer simpatia também não tem, só tem que fazer o quê? Arrepender. Eu não preciso dar o dízimo por causa, não, é outra coisa. O que nós precisamos fazer? Arrepender, entregar o dízimo, a oferta e servir ao Senhor, ajudar a pessoa na rua, não é porque está em pecado, não, é porque já vive uma vida de arrependimento e salvação. Aqui, o que nós temos que fazer é: arrependei-vos. E aquele que ainda não se batizou nas águas, porque o batismo significa remissão, significa também o novo nascimento, significa a morte do velho homem, da velha natureza, é um símbolo.
Por isso que criança não vale o batismo, porque ela não tinha esse entendimento. Então ele falou, olha, aquele que não batizou, agora batize em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, você vai receber os dons liberados para você. Foi isso que ele disse. Então eu aprendo isso. Quando nós desobedecemos, não temos que sacrificar, e sim arrepender e voltar a obedecer naquela área. Pecado não se resolve com o médico, e sim com Deus. Tanta coisa a gente acha é doença. Às vezes não é doença, às vezes é. Às vezes precisa do médico, claro. Mas tem situações que não é pecado. Como é que resolve? Arrependimento, reposicionamento. E aí, é claro, a gente precisa da ajuda, da caminhada, um ajudando o outro. Tudo isso é uma grande verdade. Mas o fato é que para isso acontecer, eu tenho que estar com o coração aberto. Eu vou abrir o meu coração. Tem que ser a minha e a sua oração. Terceiro ponto, na pressão, oramos antes das decisões e dependemos de Deus. Na pressão, sabe aquele momento de circunstância difícil? Na pressão, meu Deus, ali naquele momento de interna, meu Pai, toma a decisão, corre para lá, corre para cá, chama o enfermeiro, chama o médico, vamos para a UTI, pressão, outras coisas acontecendo, outras vidas, a igreja, decisões. Na pressão, oramos antes das decisões e dependemos de Deus. Vamos voltar lá em 1 Samuel 13:8. Nós temos que aprender com Saul, gente. Ele não passou abatido, Deus deixou a história dele, é para nós aprendermos pelos seus erros também, as conclusões que até ele chegou. 1 Samuel 13, olha que bênção, a palavra de Deus fala comigo e com você, não é? Glória a Deus. 1 Samuel 13, olha o versículo 8, esperou Saul 7 dias, que beleza, né? Talvez ele estava naquele negócio de campanha de 7, ele esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel, que as pessoas, né, às vezes cometem um atraso ali, não sei o que aconteceu na caminhada. Samuel apenas atrasou, Deus permitiu, porque a história aqui era provar o coração de Saul. Então Deus deve ter colocado alguma coisa no meio do caminho de Samuel, ou até uma pessoa, uma vida, não sei, né, não estava lá com ele, e não busquei aqui se está registrado, mas podemos buscar, se Deus quiser ele nos conta. O fato é que Samuel atrasou um pouco. O povo lá ia se espalhando, mas não vai ter mais sacerdote, ele não vai chegar, Saul não estou mais acreditando mais no seu reinado, o pessoal lá ia, e aí veio aquela pressão. Olha o que, a conclusão aqui, versículo 8 agora, olha, nós lemos, né, 8, no versículo 12 agora, 12, já no finalzinho aqui, ó, e eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, então não tive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ele se viu na pressão. Você vê esse homem aqui orando? Você vê esse homem conversando com Deus? Você vê esse homem pensando? Esse homem está maquinando aqui a fazer coisas segundo ele mesmo, a vontade dele mesmo. Como Saul já havia desobedecido, ali na verdade ele já tinha cometido o ato, a pressão ali sofrida já era uma consequência. Então o que ele fez? Ele orou? Não, ele não orou, ele não tomou decisão nenhuma, ele apenas foi agindo segundo o que ele entendia que era o certo. E não foi bem assim, né? Nós sabemos que nós temos o quê? Que orar, buscar a Deus, né? Primeiro, ver a resposta, pedir ajuda, na dúvida não avança, mesmo se a circunstância te apertar, mesmo se as pessoas te exigirem uma resposta de uma hora para outra, pensa, espera, aguarda. Lógico, não pode passar, né? O neném tem 9 meses para ele nascer. 9 meses e algumas horas já pode significar risco, ele nasce com sequelas, mas tem a hora, também não pode ser de 7, a minha mais velha foi de 7, 15 dias, só Deus sabe como é que foi, mas está aí, graças a Deus, mas tudo tem consequência. Então eu não posso agir assim na pressão, eu tenho que parar, pensar, quem sabe se ele tivesse feito uma reflexão, está dando errado, é porque eu desobedeci a Deus lá atrás, o que eu faço agora para mim não errar ainda mais, para mim não perder aquilo que o próprio Deus, Ele tem para mim. Então esse é o terceiro ponto, ele deveria ter orado, buscado a Deus, ele não fez,
e ali ele sacrificou, ele errou. Qual é o próximo ponto? Olha, o primeiro, para você rever em suas anotações, que não adianta fazer o que é certo com a intenção errada. Quando nós desobedecemos, não temos que sacrificar, e sim arrepender e voltar a obedecer naquela área. 3, na pressão, oramos antes das decisões. Nós dependemos de Deus, coisa que Saul não fez. Ele não orou, né? Ele não buscou ali a face de Deus, ele simplesmente foi tomando decisões. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão dá tudo errado, é só Jesus na causa. Então, pense bem antes das decisões. Peca aquele que precipita. E o quarto ponto, a direção de Deus é dada para ser seguida, não sendo uma sugestão. A direção de Deus, ela é nos dada para ser seguida, não é uma sugestão. Deus não sugere nada, Deus ordena, e a gente ainda faz por amor, e Ele também faz por amor. E aqui no 13:13, nós lemos 1 Samuel 13, no versículo 13, quero ler de novo. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, senão Ele teria confirmado o teu reino para sempre, ou seja, não ia ser necessário Davi, né? Ele estava falando isso aqui. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ordem é para ser cumprida, e quando a gente não cumpre, tem o perdão de Deus se eu me arrepender. Não é todo um aparato que Deus nos traz para a gente conseguir avançar. Veja o que Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 4:1. 1 Tessalonicenses, esses dias eu estava lendo Tessalonicenses, e que bênção, né? A gente tem que tentar aproveitar ao máximo. Aproveite ao máximo o capítulo que você lê aí na leitura bíblica de um capítulo por dia. Aproveite ao máximo a sua leitura, o seu devocional. Aproveite, extraia ao máximo. 1 Tessalonicenses 4, o versículo 1. Olha só: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Paulo falou assim: olha, eu estou muito feliz, porque vocês pegam as direções, eu vejo isso, vocês estão progredindo, vocês só estão crescendo. Por quê? Porque vocês obedecem, vocês pegam as direções que nós, a equipe pastoral, dá para vocês, porque entendem que isso é de Deus para a vida de vocês, e aquilo que Deus, o Espírito Santo, já vai comunicando a vocês, vocês estão fazendo, e isso vai ser resultado. Então nós vamos ter o quê? Muito progresso, é isso que Paulo estava falando. O progresso, o avançar, virá ao obedecer. Porque se Saul tivesse obedecido, teria progredido a sua missão ali, junto ao reinado. Saul, ele parou por ali. Aí Davi foi levantado. Por quê? Porque a obra não pode parar. A obra não para. Então, Saul derrapou, Davi logo entrou. E eu tenho que ficar firme. Havia uma promessa sobre Saul, ele abriu mão, porque desobedeceu, porque mentiu, porque não retrocedeu e consertou. Então, eu tenho que ter esse entendimento. A direção de Deus é dada para ser seguida, não sendo uma sugestão. Temos que cumprir, fomos chamados para cumprir a palavra de Deus. Ao cumprir, para se cumprir, você lê isso nos evangelhos. Quando Jesus fazia alguma coisa, o evangelista ele colocava para que se cumprisse a palavra de Deus. Nós fomos chamados também para cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Quinto e último tópico: em todo o processo, o coração de quem é líder também é provado. Em todo o processo, o coração de quem é líder também é provado. Então é interessante, vamos lá. 1 Tessalonicenses 2:11. 1 Tessalonicenses 2:11. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Paulo, ele dizendo: olha, eu sei que nós somos provados enquanto pastoreamos, então nós estamos fazendo dessa forma, como que pai que ministra e cuida dos seus filhos. No 12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Agora olha o 7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós
a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia. Ele falou, como se fosse uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Em todo o processo, o coração de quem é líder também é provado. Amor nunca é que é sentimento apenas, amor é atitude, a gente ama agindo. Não é apenas pastorear, mas como fazer, como direcionar, sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Olha Samuel agora, 1 Samuel 15, no 35. 1 Samuel 15, no versículo de número 35. E aí nós vamos já chegar ao final. 1 Samuel 15, 35. Abra aí a sua Bíblia. 1 Samuel 15, 35. Olha o que está escrito. Vamos juntos. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena, tinha dó. Porém ele não estava feliz com Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Samuel não ficou feliz, pelo contrário, ele ficou triste com aquele desfecho. Ele queria que Saul tivesse dado certo. O coração nosso, o coração da liderança é que as pessoas deem certo, que as coisas aconteçam. Quando não acontece, a gente também se entristece. Ai de nós se a gente se alegrar. Por quê? Porque aí Deus vai estar provando o nosso coração. Ai de nós se a gente não entregar uma palavra que Deus mandou entregar, seja ela macia, ou seja ela uma palavra, entre aspas, dura, mas nós precisamos fazer, porque Deus, Ele prova o nosso coração durante o processo também de pastoreio. Então a nossa confiança precisa estar no Senhor, o nosso coração precisa estar aberto. Samuel ficou triste, mas Saul ele estava ali escolhendo fazer a sua própria vontade, e Deus ele permite que a gente faça a nossa vontade. Salmos 95 no versículo 8, quero aprender aqui junto com você. Salmos 95 no versículo 8, olha a direção que Deus dá para a gente agora caminhar para a meditação final, e depois nós iremos seguir. Salmos 95, o versículo de número 8, olha só, poderíamos ler em Hebreus, mas eu quero ler aqui, Deus deu essa direção para ler em Salmos 95, 8, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, lá no deserto. O salmista falando, olha, hoje, se você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Já está duro, fechado, o que nós vamos fazer? Nós vamos então orar, e nós vamos pedir ao Senhor, abra o meu coração, abra o meu coração, abra o meu coração. Então você podia cantar essa oração, dizendo para o Senhor, eu vou abrir o meu coração. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho, os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do
do que eu vi, oh, melhor do que eu vi, oh. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Oh, entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves e o teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Oh, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluias. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, ao seu amor eu vou me entregar. Santo, vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Mas como fomos aprovados de Deus, por Ele nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Mas a Deus, que prova o nosso coração. E que o nosso coração possa estar aberto para receber as direções de Deus, que o nosso coração possa estar aberto para cear com Ele nesse instante. Então eu quero pedir a você que feche os seus olhos, que você possa agora orar. Nós iremos ministrar a ceia, os elementos já estão preparados, assim espero,
não é, para que nós possamos, cada um, aquele que for cear, vai, enquanto estivermos aqui orando, você vai tomar o pão, você vai tomar o cálice, nós iremos orar primeiro e nós iremos então cear com Ele. Haverá um dia que Ele irá cear conosco, nós iremos cear com Ele lá na glória, mas enquanto esse dia não chega, nós iremos assim fazer em memória dEle nesse instante. Ore ao Senhor. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você tem pegado as direções, assim como Samuel direcionou Saul, e ele não pegou. Talvez até aqui você não havia pegado as direções, talvez até aqui você havia preferido sacrificar ao invés de obedecer, talvez até aqui você não tinha valorizado o ensino, a direção, talvez até aqui você tinha sido reprovado, mas a partir de agora, que você possa, com a misericórdia de Deus, abrir o seu coração e falar para o Senhor: eu valorizo a direção, eu valorizo o ensino, eu valorizo aquilo que o Senhor tem colocado, eu prefiro obedecer. Mas se nesse momento de sondagem você entendeu que em algum momento você não obedeceu, você desobedeceu a direção do Pai, é hora de se arrepender, é hora de falar com o Senhor: eu me arrependo, eu me arrependo. Saul, ele disse: eu deveria ter orado, eu deveria ter orado. Ele não orou, eu deveria ter orado. Mas nós estamos aqui com essa oportunidade de orar agora, de falar com o Senhor: eu me arrependo pelo que eu disse, me arrependo pelo que eu fiz, me arrependo de não ter feito, eu me arrependo, e a partir de agora eu quero seguir a direção. A partir de agora, o que o Senhor disser, seja através da palavra, através da liderança, através de um sonho, eu vou seguir a direção, eu vou seguir a direção. Aleluia. Pai, vai sondando os nossos corações agora. Deus nos torna filhos obedientes, nos torna filhos, Pai, que tem alegria em obedecer a direção, obedecer a tua palavra. O Senhor escolheu Saul, ele não caiu por acaso. O Senhor é que o ungiu, o Senhor é que o chamou, mas ele não valorizou, ele não pegou a direção, ele preferiu fazer da forma errada, às vezes até aquilo que era certo, que era separar as vacas e as ovelhas. Mas o Senhor não tinha interesse naquele sacrifício, o Senhor tinha interesse num coração obediente. Deus, sonda os nossos corações agora, que possamos ser obedientes à tua direção. O Senhor diz: fazei em memória de mim, que possamos com essa intenção, com essa motivação no coração, cear com o Senhor agora. Vem com misericórdia, meu Pai, vem com teu perdão, vem nos limpar com teu sangue, em nome de Jesus, Pai. Esta é a nossa oração. Nós oramos e nós entregamos a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu vou ler aqui em Mateus, no capítulo 26, no versículo 26, e depois nós iremos ler o 27. Enquanto você agora não vai abrir a Bíblia, agora você vai em direção aonde você colocou o cálice. Talvez você está em família, colocou na mesa, colocou, e aí agora você vai deixar com que cada um que tiver com você, se você não estiver sozinho, deixe com que cada um vai até o cálice, deixe com que cada um vai até o pão, né? E que você possa pegar o seu e ficar ali por um tempo ainda, meditando para a glória de Deus, o nosso Pai. Então vamos fazer isso. Vai até onde tiver aí o pão, igual eu estou fazendo agora, ao cálice. Nós iremos ler, nós iremos tomar ali o cálice, nós iremos comer do pão, né? E nós iremos orar, depois nós iremos louvar, e assim finalizaremos esta reunião. Não é o culto, não, nós vamos continuar cultuando. Entenda que o culto é 24 horas, na segunda, na terça, meio-dia, meia-tarde, e assim meia-noite. Você vai poder, então, em todas as manhãs e meia-manhã também, toda hora tem culto, é o tempo todo. Então nós iremos orar. Mateus 26, versículo 26, enquanto Mateus relatava esse fato, então vamos acompanhar. Então, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai,
comei, isto é o meu corpo. Eu vou pedir a Fernanda para orar, agradecendo ao nosso Deus pelo corpo dele estendido, entregue ali na cruz do Calvário, em nosso lugar, em nosso favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, e que sabemos que irá fazer. Muito obrigado, Pai, por ter morrido naquela cruz em nosso lugar, e hoje nós temos a escolha, Pai, de viver para o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você vai tomar agora só o pão, e você vai comer esse pão, e vai dar glória a Deus, comer mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus é todo poderoso. Deus é maravilhoso. Jesus é o nosso Rei. Exaltado seja o nome do Senhor por esta oportunidade de fazer em memória dele até que ele volte. No versículo 27, e tomando o cálice e dando graça, eu lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Glória a Deus. O sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Eu vou pedir o Paulo Vitor para orar, e vai orar agradecendo ao Senhor pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário, em nosso lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui ceando, Pai. Que o Senhor venha estar mesmo, Senhor, abençoando cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Que o seu sangue venha estar nos purificando, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar mesmo nos transformando, em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Tomamos então do cálice. Aleluia. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Reconhecemos, Jesus, que não há outro Deus como o Senhor. Não existe outro lugar melhor que o lugar de comunhão. Assim como a Fernanda orou, Deus, nós agradecemos. Nós agradecemos porque nós podemos escolher estar no Senhor. O Senhor nos deu essa oportunidade. Nós agradecemos, Deus, assim como Paulo Vitor orou, pelo teu sangue que nos lava, pelo teu sangue que nos purifica. Jesus, o nosso coração está constrangido, porque quando nós mastigamos o pão, a nossa memória vem a tua palavra, quando diz que o Senhor foi moído, o Senhor foi transpassado, Deus, no meu lugar, no nosso lugar, para que o corpo de Cristo nascesse, para que a tua igreja viesse a existir, para que filhos de Deus fossem gerados. Por isso nós te adoramos, Senhor. Em seu amor eu vou me entregar, Santo. Eu vou ceiar com ele, em seu amor vou me entregar. Deixe ele entrar em lugares no seu coração aonde ele ainda não entrou.
Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. O domínio é dele. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, com seu amor vou me entregar. Vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Aleluias. Nós queremos te adorar, Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus que ultrapassa as barreiras. O Senhor é o Deus que está acima das dificuldades. O Senhor está acima, ó Deus, desse período em que nós não podemos nos reunir. E nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle, porque o Senhor tem nos aperfeiçoado dentro das nossas casas. O Senhor tem nos ensinado a ser igreja dentro das nossas casas. Isso nós te adoramos nessa noite. Declaramos que santo o Senhor é. E é por isso que nós temos sido aperfeiçoados, Senhor, porque a fonte é o Senhor, a santidade é o Senhor, o poder vem do Senhor, é a tua glória que nos transforma. Por isso nós te adoramos, nós exaltamos o nome do Senhor dentro das nossas casas. Que esse tempo fique na nossa memória, que esse tempo fique registrado nos nossos corações, para que jamais nós venhamos nos apartar do Senhor, para que jamais a nossa casa seja um lugar onde não haja comunhão, mas pelo contrário, que haja comunhão dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelas direções que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, porque já faz mais de 2000 anos que o Senhor se fez sacrifício em obediência em nosso lugar. E o sacrifício do Senhor continua sendo válido em toda a nossa eternidade. Recebe o nosso amor, receba, Deus, a nossa gratidão, receba a nossa adoração. Nós declaramos que grande é o Senhor sobre as nossas vidas. Aleluias, amém, igreja. Dê um abraço apertado em quem ceiou com você aí nessa noite. Eu vou abraçar aqui a Fernanda. Oh, Fernanda, bonita demais, glória a Deus. Só Jesus que faz gente bonita assim. Mesma coisa eu vou falar do Paulo Vitor. Jesus te abençoe, meu filho. Glória a Deus, Jesus abençoe o pastor. Aleluias, Deus é bom. Deus nos faz família e família em Cristo. Então que você possa sim viver nessa família em amor e temor, porque essa é a chave da vitória. Amém? Que Jesus te abençoe, que você viva uma excelente semana, que o Senhor te dê a vitória, que o rosto dele resplandeça sobre você e que você seja firme em praticar as obras de justiça nesses dias até o fim, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, noiva amada. Aleluias e glória a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.